Muitas batalhas foram travadas pelos portugueses e índios tupiniquins, seus aliados, contra os franceses e seus aliados, os índios tamoios, na região do atual Outeiro da Glória. Hoje o Outeiro da Glória está encimado pela Imperial Igreja de Nossa Senhora da Glória do Outeiro, inaugurada em 1739 e considerada uma joia da arquitetura colonial do Brasil. A família imperial tinha especial predileção pela Igreja da Glória, onde foram batizados alguns filhos de Dom Pedro I, como Dona Maria da Glória, rainha de Portugal com o nome de Dona Maria II, e Dom Pedro II, segundo imperador do Brasil, assim como a filha deste e regente do Império, a princesa Dona Isabel. A atual Igreja de Nossa Senhora do Bom Sucesso foi inaugurada cerca de 1780 em estilo rococó, no lugar onde existiu a Capela de Nossa Senhora da Misericórdia, construída em 1567. Depois, a igreja foi reformada no início do século XIX, com a modificação da fachada frontal e acréscimo de uma cúpula. Com a demolição do Morro do Castelo, recebeu os retábulos e púlpito da igreja de Santo Inácio, do Colégio dos Jesuítas, em estilo maneirista, datados de 1620. O conjunto franciscano de Santo Antônio consta do convento e igreja de Santo Antônio e da igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência. As primeiras obras do que seria o futuro convento no Morro de Santo Antônio foram feitas cerca de 1607. O convento e igreja de Santo Antônio foram inaugurados em 1620, predominantemente no estilo maneirista, no atual Largo da Carioca, no centro, que então era uma lagoa. As obras de ampliação e reforma foram sendo executadas paulatinamente nos séculos 17, 18, 19 e início do século XX, cerca de 1920. Ao seu lado direito encontra-se a Igreja da Ordem Terceira de São Francisco da Penitência, com 3 módulos, construída com interrupções entre os anos de 1657 e 1733, em exuberante estilo barroco, com talha completamente dourada a ouro. Para drenar a lagoa de Santo Antônio, os frades franciscanos construíram uma vala que corria por uma rua chamada Rua da Vala, hoje Rua Uruguaiana, até a praia chamada Prainha, onde hoje é a Praça Mauá. A Igreja de São Francisco de Paula foi construída pela Ordem Terceira dos Mínimos de São Francisco de Paula entre os anos de 1759 e 1801, mas só foi inaugurada oficialmente muito mais tarde, em 1865. A igreja deu nome ao antigo Largo da Real Sé Nova, onde se encontravam as ruínas da Catedral Nova, que acabaram demolidas, o qual passou a se chamar
Largo de São Francisco de Paula ou simplesmente Largo de São Francisco, no bairro do Centro. O estilo da construção é predominantemente o neoclássico. O altar-mor e a capela de Nossa Senhora da Vitória são obras do mestre Valentim. A Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos, na verdade constituída por negros e pardos, fundada em 1640, estava instalada na Sé Catedral no Morro do Castelo, onde permaneceu até 1700, quando foi despejada. Essa Irmandade, então, construiu sua sede entre os anos de 1701 e 1737. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos e São Benedito foi construída na Rua da Vala, atual Rua Uruguaiana, nos limites da cidade. Os frades carmelitas chegaram no Rio de Janeiro por volta de 1590 e receberam um terreno onde se encontrava a ermida de Nossa Senhora do Ó. Depois de construir o convento do Carmo, ao seu lado também construíram a igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo. Então cita a Rua Direita, hoje Rua 1º de Março, na Praça 15 de Novembro, no bairro do Centro. A nova igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo foi construída ao longo de 15 anos, iniciada em 1761, antes mesmo da conclusão do templo, o que só ocorreu em 1785. Houve a sua sagração em 1770. A Igreja do Carmo teve um órgão português substituído por um órgão alemão, que foi reconstruído e ampliado por um técnico francês e reinaugurado no ano de 2013, agora com 4.000 tubos. Do conjunto carmelita da atual Praça 15, no centro da cidade, além da Igreja de Nossa Senhora do Monte do Carmo da antiga Sé, faz parte a Igreja da Venerável e Arquiepiscopal Ordem Terceira de Nossa Senhora do Monte do Carmo, que fica do seu lado direito. A Ordem Terceira do Carmo, fundada no século XVII, construiu sua igreja entre os anos de 1755 e 1770, mas suas torres sineiras ficaram inacabadas. As duas torres sineiras da fachada frontal só foram concluídas entre os anos de 1847 e 1850. O estilo arquitetônico da Igreja da Ordem Terceira do Carmo é o barroco. O magnífico medalhão sobre a portada foi feito em pedra de Liose, em Portugal, instalado em 1761, retratando São Simão Stock recebendo o escapulário das mãos da Virgem Maria, a qual tem um menino Jesus no colo. As guarnições das portas também foram feitas em Portugal, em pedra de Liose. O interior da igreja é revestido em talha dourada em estilo rococó. A talha dourada foi executada por partes e por mais de um artista nos séculos XVIII e XIX. Na sepultura número 15 da Via Sacra foi sepultado o capitão de dragões Simão da Cunha Pereira, falecido do dia 19 para 20 de fevereiro de 1774. A Igreja de Nossa Senhora da Candelária foi iniciada como uma simples ermida cerca do ano de 1609. A Irmandade do Santíssimo Sacramento construiu no local da primeira ermida
uma pequena igreja paroquial. No ano de 1710, a mesma Irmandade do Santíssimo Sacramento reformou a antiga igrejinha. A construção da atual Igreja da Candelária foi iniciada em 1775 e parcialmente concluída em 1811, com uma só nave. No século XIX, cerca de 1856, foram concluídas as abóbadas das 3 naves. A sua enorme cúpula só foi concluída em 1877. O acabamento interno, em mármores e estilo neorrenascentista italiano, iniciado por volta de 1878, só foi concluído no início do século XX, cerca de 1901. Em decorrência do tempo que levou à construção e das muitas intervenções, na Igreja da Candelária misturam-se os estilos arquitetônicos barroco, art nouveau, neoclássico e eclético. A Igreja da Candelária é uma das mais notáveis construções da cidade do Rio de Janeiro. A igreja de Nossa Senhora da Lapa dos Mercadores originou-se de um oratório que foi construído numa casa de esquina da Rua do Ouvidor, cerca de 1743, pelos comerciantes e moradores das redondezas. Pouco tempo depois, no ano de 1747, os mesmos comerciantes se reuniram em uma irmandade e decidiram construir o seu templo. A igreja dedicada a Nossa Senhora da Lapa foi rapidamente construída entre 1747 e 1750, quando ficou parcialmente concluída e foi consagrada. As obras de acabamento da igreja de Nossa Senhora da Lapa, também chamada Igreja dos Mercadores, foram realizadas entre os anos de 1753 e 1755. A decoração interna do Templo dos Mercadores foi concluída no ano de 1766. A Igreja dos Mercadores sofreu uma remodelação no final do século XIX. Entre os anos de 1869 e 1879. Na sua torre sineira foi instalado o primeiro carrilhão da cidade, anterior ao da igreja de São José. Os monges beneditinos começaram a planejar o atual mosteiro de São Bento e igreja de Nossa Senhora de Montserrat, que ocupam o Morro de São Bento, no centro da cidade, no ano de 1617. A obra começou pela igreja de Nossa Senhora de Montserrat, cuja construção foi iniciada em 1633 e terminada em 1671. A construção do mosteiro, anexo à igreja, foi concluída somente no século XVIII, em 1755.
O exterior é em estilo maneirista, mas o interior da igreja de Monserrate é em estilo barroco, com uma exuberante talha completamente dourada, uma das mais belas e impressionantes do Brasil. A fachada frontal é maneirista, com 3 arcos e frontão triangular. Segue-se uma Galilé com azulejos e portões de ferro fundido do século XIX. Na fachada frontal há 2 torres sineiras com cúpula em formato piramidal. O convento carmelita de Santa Teresa de Ávila foi construído no local onde havia uma ermida construída cerca de 1620, no então chamado Morro do Desterro. O terreno e a ermida foram doados às freiras carmelitas descalças pelo governador da capitania do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade. A construção do convento foi iniciada por volta de 1750 e mesmo antes da conclusão, começou sua ocupação por volta de 1757. Os projetos da igreja e convento foram de autoria do engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoim. Hoje, os beneméritos do convento de Santa Teresa estão nele sepultados. O impulsor do projeto, Gomes Freire de Andrade, e o arquiteto José Fernandes Pinto Alpoim. A igreja de Nossa Senhora do Carmo da Lapa do Desterro, em estilo rococó, situa-se no bairro da Lapa. Morro do Desterro era o nome do atual Morro de Santa Teresa e, por extensão, Desterro era o nome da região no entorno, atualmente bairro da Lapa. A construção da igreja e seminário de Nossa Senhora da Lapa do Desterro foi iniciada por volta de 1751, com o projeto do engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoim, e ficou parcialmente concluída em 1775. Todavia, os retábulos dos altares só foram concluídos cerca de 1780. Houve uma reforma radical em 1810, com a chegada dos frades carmelitas, desalojados do seu convento na Praça 15 de Novembro, após a chegada da família real de Portugal em 1808. A Igreja da Lapa é dotada de um excelente órgão de tubos, instalado no seu coro alto. No projeto original havia previsão de 2 torres sineiras na fachada frontal, mas somente uma delas foi concluída. A igreja de São José foi construída no local onde havia uma ermida erigida em 1608 pela confraria de São José, fundada por pedreiros e carpinteiros. Em 1659, tornou-se matriz e sé do Rio de Janeiro, ao receber o cabido que saiu da antiga sé no Morro do Castelo. A construção da atual Igreja de São José foi iniciada 2 séculos depois, cerca de 1807, e concluída por volta de 1842. O estilo da construção é o barroco tardio. O interior é decorado em estilo rococó.
Em uma das duas torres sineiras da fachada frontal está instalado o famoso carrilhão, desde 1833, cujo toque é ouvido em todo o centro da cidade. A imagem de São José é francesa e foi uma doação recebida em 1883. O edifício chamado Paço Imperial, situado na Praça 15, no centro, teve diversos usos e sofreu muitas modificações desde o início de sua construção. A construção do atual Paço Imperial foi iniciada pelo ano de 1738 por ordem do governador da capitania do Rio de Janeiro, Gomes Freire de Andrade, para servir de Casa dos Governadores, e foi concluído em 1743. O projeto da Casa dos Governadores foi do engenheiro militar José Fernandes Pinto Alpoim. No local já haviam construções, o Armazém Real e a Casa da Moeda, que foram aproveitados e continuaram a funcionar até 1808. Com a transferência da capital do Brasil de Salvador, na Bahia, para o Rio de Janeiro, em 31 de agosto de 1763, a Casa dos Governadores passou a servir como casa de despachos dos vice-reis, recebendo a denominação de Paço dos Vice-Reis. No ano de 1808, com a chegada da família real de Portugal, o Paço sofreu grandes transformações e adaptações para servir de casa de despachos do príncipe regente D. João VI e passou a ser conhecido como Paço Real. O Paço Real ganhou uma sala do trono e foi construída uma passarela elevada para o antigo convento do Carmo, que foi anexado para a moradia da rainha Dona Maria I. Com a proclamação da independência do Brasil, em 1822, o edifício passou a se denominar Paço Imperial. Depois da proclamação da República em 1889, o antigo Paço passou a servir como agência central dos Correios e Telégrafos e sofreu muitas alterações. Em 1982, o prédio foi restaurado para a configuração que tinha em 1818. Desde então, serve como centro cultural. As obras de Mestre Valentim, como ficou mais conhecido, Valentim da Fonseca Silva, nascido no Arraial da Gouveia, da antiga Vila do Príncipe, hoje cidade do Cerro, em Minas Gerais, estão por toda a parte na cidade do Rio de Janeiro. As obras do Mestre Valentim, em estatuária, talha, escultura, urbanismo e outras, estão nas igrejas e nas praças, como os chafarizes, na Praça 15 e no Passeio Público. O chafariz da Praça 15, também chamado de chafariz da Pirâmide, fica melhor denominado como chafariz do Mestre Valentim pela sua criatividade. No século XVIII, quando o porto da cidade era no antigo Terreiro do Paço e atual Praça 15, o chafariz servia para a guarda das embarcações que aqui aportavam. O chafariz da Praça 15 foi construído em 1789, em substituição a um antigo chafariz que fora construído em 1747. O chafariz apresenta 2 volumes sobrepostos, o inferior um prisma quadrangular, de cantos arredondados, sobre o qual se encontra uma pirâmide. O material utilizado foi o guinás carioca com ornatos em pedra de Lioz, inclusive o brasão do vice-rei Dom Luís de Vasconcelos e Souza.